Obrigado, pai, pastor. Bom dia, igreja, como estamos? Todos bem, graças a Deus. Deixa eu só abrir aqui. Hoje, um diazinho meio frio. Eu tô com frio, quem aqui mais está com frio? Eita, mas glória a Deus a gente pode estar na casa do Senhor hoje, juntos, em família, servindo a Ele, cultuando a Ele, né, e como um só corpo. Irmãos, primeiramente, queria dizer aqui a vocês, parabéns por terem levantado da cama, né, primeiramente nesse frio, né, e também gostaria de dizer obrigado por todo o suporte que vocês têm dado. Eu creio que, na verdade, né, é mais uma questão de que eu estou aqui não só por conta também da ajuda do que meus pais me deram, mas também por todos vocês que me apoiaram e estiveram comigo. Né, só queria agradecer realmente de uma forma formal aqui, porque logo, logo, com a ajuda de vocês também, outras nações serão impactadas, não através de mim, mas através de outras pessoas que provavelmente se levantarão aqui no alcance para poder ir para as nações. Bem, a palavra que eu gostaria de trazer hoje ao coração de vocês, eu tive a oportunidade de já trazer no sábado passado para os jovens, tá? Porém, quando o meu pai ele veio comigo, ele falou: Natan, eu quero que você fale no domingo. Meu Deus, o que eu vou falar? Né? E vem aquela questão, nossa, realmente, começa a dar aquela, né, o coração começa a bater mais rápido, né? Começa a dar aquela questão, cara, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Meu Deus, né? Porém, teve o período de jejum e oração, né? Logo depois de poder falar nos jovens, durante o período de jejum e oração, o Senhor ele começou a falar sobre o meu coração mais aprofundado, sobre o tema de obediência, que é o que nós estaremos falando sobre hoje, tá bom? Então, durante a semana de oração, Deus foi falando em relação à obediência ao meu coração, foi mostrando versículos ao meu coração, até mesmo durante o meu dia a dia, eu estava lá no Instagram, né, sem falar nada, e aparecia um vídeo sobre obediência, né, aí também a minha mãe mandou um vídeo, uma palavra do Luciano sobre obediência também, então tudo foi se juntando. Então eu creio que assim como me edificou e creio que edificou os jovens, também hoje irá edificar o seu coração essa palavra sobre obediência. Ok? É um tema extremamente importante para nós, não só como pessoas em si, mas como cristãos, nós precisamos aprender a sermos obedientes, a termos essa obediência. E hoje nós iremos caminhar em relação a isso, sobre esse assunto de obediência. Desde já vou pedir perdão aos irmãos, porque a minha forma de falar é um pouco jovem, entendeu? Jovial, assim, jovial que fala, não sei, né? Mas se eu falar alguma coisa aqui, talvez você não se sinta bem, me perdoe desde já, ok? Às vezes pode sair um mano, um cara, um e aí, mas eu vou tentar me segurar ao máximo aqui para, né? para poder ir mais fundo. Então, irmãos, antes de tudo, na questão de obediência, a gente precisa sempre olhar para alguém. A gente precisa ter uma referência de alguém que foi obediente, de alguém que a gente pode olhar e essa pessoa realmente é obediente, assim, dá para ver a obediência saindo dela. Dá para ver só pelo olhar, a gente pode perceber que ela não é normal. Ela tem alguma coisa ali que faz a obedecer da forma que ela obedece. E essa pessoa nada mais nada menos que é Jesus Cristo. Ele com certeza é a nossa meta. Ele é aquele em que é um exemplo que nós devemos seguir. É que a gente pode olhar e falar, eu quero ser igual a ele. A gente sempre tem buscado, nessa vida, nessa caminhada, após a gente conhecer a verdade e Deus revelar a sua palavra para nós, Jesus Cristo é um modelo. É um modelo perfeito. Até porque Jesus em si, né, ele veio para a terra, né, se esvaziou de sua glória, veio para a terra, se tornou humano e viveu de uma forma humana, como humano, passando por toda a diversidade possível, sem cair e viver em santidade. Então ele sim é um exemplo, porque ele mostrou para nós que é possível fazer isso, né? E com isso eu queria ler um texto que vai nos guiar, na verdade é um texto base em si, que está em Filipenses 2:5-8, eu vou ler na NVI, tá? Para vocês, deixa eu na verdade até pegar aqui,
deixar certinho já. Filipenses 2, 5 a 8, nós estaremos lendo. Só um momentinho. Ok. Que diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Um baita de um exemplo. Seguiu, obedeceu ao Pai até a morte e morte de cruz. É um baita de exemplo, não tem muito o que falar. Meu Deus. Então, vou pedir para vocês guardarem esse texto, tá bom? Porque a gente vai utilizar um pouco ele mais lá na frente, tá? A gente vai falar sobre outras questões aqui, porém esse texto aqui eu quero que vocês guardem bem, que lá mais para frente eu vou voltar e a gente vai poder entender mais um pouco, tá bom? Bom, para início de introdução aqui, desculpinho, oi, caiu. Gente, como eu já havia dito, queridos irmãos, a obediência em si, ela faz parte da nossa vida como cristãos. Não só como cristãos, mas acho que todo mundo aqui, pelo menos, já obedeceu alguma vez na vida, certo? A gente sempre procura estar obedecendo. E a obediência, ela vai fazer parte tanto da nossa vida espiritual, mas também na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola ou faculdade, ou onde você precisa obedecer, está ali ouvindo e está disposto a seguir. A obediência em si, enquanto nós estamos buscando e queremos nos aperfeiçoar na obediência, ela vai nos moldar. Então ela não vai simplesmente só, eu vou obedecer e não vai acontecer nada. Não, vai. A obediência ela vai nos permitir a mudar o nosso caráter. Ela vai nos permitir a crescer em maturidade também e também espiritualmente falando. Ela vai permitir com que a gente alcance um nível até mesmo mais profundo em Deus. E gerando uma confiança em Deus. Ela vai gerar isso em nós. Quanto mais nós obedecemos aquilo que Deus tem para nós, mais nós iremos confiar nele, porque nós já provamos que ele é fiel para nos sustentar enquanto nós estamos na obediência. Durante essa caminhada, obviamente, na obediência, enquanto a gente tenta, até mesmo na nossa vida cristã, há dificuldades, com certeza. Essa caminhada, estar aqui na terra não é fácil. Haverá adversidades, haverá distrações, haverá pensamentos dos outros vindo sobre nós, dardos inflamados de Satanás vindo sobre as nossas vidas, para o quê? Para tentar nos derrubar e nos tirar do caminho da obediência, nos tirar do caminho da palavra. Então, a gente precisa saber e entender, quer ser obediente, então esteja preparado. Esteja preparado, a gente precisa se preparar, porque esse caminho que a gente vai trilhar, de obedecer a Deus, é uma escolha. Você pode escolher sim obedecer a Deus, como pode também não escolher a não obedecer. Porém, obviamente, irmãos, a gente vai escolher obedecer ao Senhor, que é o que Ele quer, porque é o melhor para nós, certo? Então, a obediência em si, ela vai nos forçar a sair da zona de conforto, vai nos forçar a nos desapegarmos de coisas, desfazer amizades, sair de trabalhos, sair de um meio de roda de pessoas. Então ela vai nos pedir uma certa entrega. Nós obedecemos e ela vai pedir, você quer obedecer? Então olha só, acho que isso daqui está te atrapalhando durante a tua caminhada de obediência. Vai precisar colocar de canto, para que você consiga, para você caminhe. É tipo assim, o caminho está aqui, porém tem as coisas impedindo que você passe por ele. É aí você quer continuar no caminho? Vai querer continuar obedecendo? Pega uma vassoura e tira, entendeu? Tira ali, entrega, deixa de canto. E não olha mais. Vai precisar do nosso tempo e dedicação para fazer isso. Obviamente, não é algo simples, não é algo fácil.
mas é algo crucial para nós. É algo que o amor, a obediência, ela faz parte não só de honra, mas também de amor. Então, por isso mesmo, até mesmo que Jesus, lá em João 14, 21, gostaria que vocês também pudessem abrir. João 14, 21. NVI também. Está escrito assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então você já percebeu aqui que a obediência, não tem como a gente obedecer sem o amor, certo? Então nós temos os mandamentos que Cristo passou para nós temos a tua palavra, nós temos o que Ele disse. Nós devemos obedecer por amor. Então a obediência, ela não vai estar sozinha, ela vai estar acompanhada com amor. Então é por isso que muitas vezes até o caminho pode parecer difícil, mas se você tiver um amor em Cristo, as coisas parecerão mais fácil, e até serão mais fácil. Porque você terá também aquela questão, cara, eu amo o Senhor, eu vou confiar nele então. Vou confiar. E continua obedecendo, continua indo. Sem olhar para trás, sem ficar, meu Deus, e agora? E agora, será que vai dar certo? Será que se eu pisar aqui, eu vou estar pisando certo? Não vou tropeçar, não vou cair? Entendeu? Mas com o amor em Cristo, estando enraizados em Cristo, Ele me amou, então por que eu não devo demonstrar esse amor para Ele também? Vou pisar, vou continuar, vou andando. A gente não pode querer ser egoísta também, nessa questão de obediência, sabe? Porque quando nós estamos andando, tem as coisas ali, em que a gente muitas vezes pode ficar, não sei se vai dar certo, estou com medo. A gente começa a passar, tem um certo de um egoísmo, e o ego começa a ficar assim, mas não sei se eu quero, não sei se eu vou querer tirar isso de canto. Entendeu? Ou até mesmo, vai precisar do meu tempo para isso. O egoísmo vai querer aparecer e vai querer tirar você do propósito de Deus. E vai querer fazer com que você não obedeça de uma forma completa. Eu arrisco, na verdade, a dizer que a obediência em si não é um favor correspondido, mas é um amor correspondido. Então, eu não vou obedecer porque vou querer fazer alguma coisa para algo, por algo. Eu não vou, simplesmente obedecer porque alguém vai fazer alguma coisa para mim. Eu vou obedecer porque alguém me amou e eu vou amá-la novamente, assim como eu disse atrás. Ela não deve ser feita, a nossa obediência, ela não deve ser feita pensando no que vai acontecer para nós no futuro. Ela não deve ser caminhada de uma forma em que a gente fique pensando, mas vai acontecer isso comigo? Mas se eu tirar isso, o que vai acontecer? Não, a gente tem que pensar que obviamente isso vai ocorrer. Muitas vezes a gente vai pegar e vai ficar pensando assim no futuro, quando a gente for caminhar na caminhada, a gente vai ficar preocupado, as preocupações vão vir. Mas a gente tem que pensar que realmente, a gente tem que pensar que algo foi realizado para que nós possamos estar aqui. E para corresponder isso de uma forma de gratidão, a obediência, que é muitas vezes difícil de ser trilhada, é necessário que a gente aprenda a viver nela. Porque eu já fui salvo, já fui recompensado. Por que não demonstrar esse amor? Por que não colocar as coisas diante de Deus e entregar diante de Deus aquilo que Ele pede? Por que não? Entende? Trará desafios, trará questões em que a gente vai ficar apreensivo. Mas a gente precisa buscar viver uma obediência total. Uma obediência em que nós não iremos depender das circunstâncias, não iremos depender de outros, mas sim de Deus. E que nós estaremos 100% focados neles. Para isso, eu gostaria de entrar agora em si, nos tópicos em relação à obediência. Eu irei falar alguns tipos de obediência aqui. Obviamente, abre muito o leque, muito. Mas eu vou tentar focar em algumas questões sobre obediência.
Tem uma certa, vou entrar no primeiro tipo de obediência, que é certo tipo de obediência que ela é perigosa. Por que ela é perigosa? Não é perigosa em um sentido bom, tá? É perigosa em um sentido ruim para nós. Que tipo de obediência é essa? É a obediência parcial. A gente muitas vezes é sujeito, nós cristãos, somos sujeitos a muitas vezes não corresponder de uma forma total, mas sim de uma forma parcial. E aí onde mora o perigo. Porque muitas vezes nós acabamos caindo nesse tipo de obediência e acabamos nos deixar por levar nesse tipo de obediência parcial. Que essa questão de obediência parcial, uma hora ou outra vai mudar a palavra. A gente não vai mais usar obediência parcial, a gente vai usar outra coisa. Porque muitos de vocês sabem aqui, certo? Que obediência parcial é algo parcial, certo? É parcialidade, é feito em parcialidade, correto? Então, é algo incompleto. Então, logo, logo nós já podemos perceber, pô, mas se é algo incompleto, então eu acho que não pode ser considerado uma obediência, correto? Por isso mesmo que quando algo é incompleto, a gente acaba caindo na questão de desobediência ou rebeldia. Quando a gente quer fazer alguma coisa, mas faz por incompleto, a gente não está obedecendo 100%, porque não foi aquilo que a pessoa pediu, ou não foi aquilo que Deus pediu. Deus vai ser claro em sua ordenância. Ele vai falar, eu quero isso do jeito disso, quero que você faça isso assim, assado, assado. Se a gente pegar e tentar não fazer do jeito que ele falou, ou fazer 80% do que ele falou, não, mas eu acho que agora está bom. Já entrou em desobediência ou até mesmo em rebeldia. Você estará dizendo, não, Deus, acho que não vale muito a pena fazer totalmente o que você está fazendo. Então, tem que ter cuidado. A gente precisa prestar atenção quando a gente começa a ter esses tipos de atitudes. E em relação à obediência parcial, até mesmo desobediência ou rebeldia, a gente lembra de vários casos, até mesmo na Bíblia, até mesmo nas nossas vidas, não sei. Mas umas pessoas aqui que me lembra é sobre Adão e Eva. Que lá no jardim, ambos se deixaram levar pelos pensamentos humanos e até mesmo pelo seu capricho humano, digamos assim, e até mesmo pelas palavras da serpente. Permitiram com que aquelas palavras entrassem em seu coração e fizessem com que eles desalinhassem com o propósito de Deus. Assim causando o quê? A expulsão do jardim, o pecado vindo sobre a humanidade e mais um monte de coisa aí que até hoje a gente tem lutado contra. Tem o risco da parcialidade, o risco da rebeldia ou da desobediência, ela muitas vezes é uma consequência que não vai prejudicar somente a nós mesmos. Muitas das vezes ela pode prejudicar quem está à nossa volta, porque acaba influenciando, a gente acaba levando as outras também para fazer isso, ou acaba prejudicando de alguma certa forma. Então há um risco nisso, em questão de viver de uma forma parcial. Porque vamos supor, você está no seu trabalho, o teu chefe pediu para você fazer alguma atividade ali no seu trabalho. Você fez, porém você não fez 100% completo. Quando você entrega para o teu chefe vai fazer tudo o que precisa, vai entregar para o cliente vai reclamar que não está completo, está faltando tal, e vai gerar uma dor de cabeça. Então sempre é bom, peraí, eu estou fazendo 100%, completei isso aqui? Não, então gastar mais um tempinho. Outro exemplo, que eu acho que eu vou me aprofundar mais hoje, é em relação ao rei Saul, que também foi uma das pessoas que obedeceu parcialmente, no caso, desobedeceu e foi rebelde, e acabou não só levando ele, muitas vezes a ruína, mas também como levou o povo, até mesmo a um lugar que mesmo o povo pode não ter percebido. Com isso eu queria que nós abríssemos até em 1 Samuel 15. Eu vou ler do verso 1 até o 11. 1 Samuel 15, 1. Diz assim: Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo.
como o rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, barrando-lhe o caminho quando subia do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e separem ao Senhor tudo o que lhes pertence para a destruição. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saia do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, o rei dos amalequitas, e separou todo o seu povo para a destruição com a espada. Contudo, Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Eles não quiseram separar para a destruição tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil separaram para a destruição. Então a palavra do Senhor veio a Samuel: lamento ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Bem, aqui Saul, na verdade Samuel, recebeu uma palavra do Senhor e foi até Saul para falar: Saul, faça tal coisa, vá, elimine os amalequitas, não poupe nada, mate bois, mulheres, homens, crianças, recém-nascidos, em geral. De início, a gente pode pensar assim, se a gente for lá ver no verso 4, eu vou só passar por cima, Saul em si, eu vejo que ele teve o esforço, recebeu uma palavra, recebeu uma ordem e foi até de imediato para poder tentar cumprir essa ordem. Eu vejo o esforço dele aqui, reconheço, que até mesmo, no verso 4 diz assim: então Saul convocou os homens e se reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Reunir-se tanto de gente tem um certo esforço. Então sim, ele estava disposto a obedecer e fazer o que o Senhor já havia mandado. Porque até mesmo, se a gente for parar para pensar, isso daqui até custou tempo, bastante tempo e determinação, né? Além de só ter que tentar juntar 200.000 homens, na verdade 210.000 homens, para poder ir combater os amalequitas, deve ter custado tempo. Levou questão, acho que de meses talvez, ou semanas, dependendo. A gente também até vê no verso 5, que ele foi até o vale e armou uma armadilha, certo? Naquele tempo, não tinha tanta tecnologia assim como nós temos hoje. Naquele tempo era o quê? Tudo braçal, eles tinham que fazer tudo braçal. Então deve ter levado o quê? Mais alguns meses. Pode ter levado tanto isso de juntar os homens, quanto armar, quanto ir até o vale, na verdade, armar armadilha e esperar os amalequitas para poder atacá-los. Pode ter levado em questão de meses ou anos, não sei. Talvez acho que meses mesmo. Mas vocês verem que aqui o esforço de Saul é reconhecido. O esforço de Saul foi colocado, que sim, ele ficou lá e esperou. Demorou para poder até organizar tudo. Só que eu acho que já aí, depois ali perto do versículo 9, todo o esforço que ele fez lá atrás foi desconsiderado. Eu acho que pode ter sido assim, não valeu o esforço que ele fez. Porque o que o Senhor havia mandado? O Senhor havia mandado: vai, destrua todos os amalequitas, não poupe nada, desde animais até os humanos, né, as pessoas. Porém no verso 9, contudo, Saul e o exército pouparam Agag e os melhores das ovelhas, dos bois, dos bezerros gordos e os cordeiros. Tudo que ele preparou já não vale mais. Ele foi, fez o que tinha que ser feito, mais ou menos, não fez. Ele desobedeceu ao Senhor. Por que será que ele desobedeceu ao Senhor?
Talvez porque ele estava naquele momento, viu aqueles animais bons. Opa, acho que eu vou levar isso para servir para dar de holocausto ao Senhor. Até que pensou bem, mas o que? Ele permitiu com que a sua racionalização humana entrasse em seu coração e preencheu naquilo que o Senhor colocou, entendeu? Ele tentou implementar algo humano na vontade divina do Senhor. Já dá para saber que isso não dá certo, porque a vontade de Deus já é perfeita. Com isso, nós sabemos, Saul só foi declínio abaixo. Aí depois veio Samuel, falou um monte para ele, e assim o Senhor rejeitou Saul como rei. Então, muitas vezes a gente pode começar a ficar pensando, mas porque assim vai ser melhor, se eu fizer desse jeito vai ser melhor. A gente começa a tentar colocar as coisas naquilo que Deus falou. Só que muitas vezes não vai dar certo, porque a gente vai estar agindo de uma forma rebelde contra o Senhor, porque a gente vai estar automaticamente falando assim, Senhor, eu acho que não é tão bom assim o que o Senhor está falando não, deixa eu fazer do meu jeito. Praticamente isso, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Então, e com isso, novamente, em relação a Adão e Eva e a Saul, houve consequências, tanto para eles, quanto para as pessoas em volta. Mas a gente está aqui não para somente falar da obediência parcial, que é um cuidado que nós temos que ter. Nós precisamos entender, eu preciso de mais então. Aí é que entra a obediência total, que nós precisamos estar 100% em Cristo. Como que a gente pode fazer isso? Vamos pelo simples. Vamos pelo simples. Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Já começamos simples. Vamos praticar a palavra, irmãos. É só a gente praticar a palavra, pronto, estaremos obedecendo ao Senhor. O Senhor falou para a gente ir lá entrar no nosso secreto, vamos entrar no nosso secreto. O Senhor falou para a gente orar pelos enfermos, vamos orar pelos enfermos. O Senhor falou para a gente pregar para toda criatura, vamos pregar para toda criatura. Muitas vezes, eu gosto de falar que isso aqui, praticar a palavra do Senhor, é o feijão com arroz da vida do cristão. A gente fazendo pelo menos o feijão e arroz, a gente vai estar em obediência, de acordo com a vontade de Deus. E a gente, obviamente, estará caminhando cada vez mais para ficar no mais perto dele, que a obediência gera intimidade também ao Senhor. Eu queria ler um versículo aqui, que vai nos ajudar também a percorrer isso. Gente, eu vou tentar correr aqui, não sei, um pouco para isso. Cadê? É João 12:26, gostaria de ler aqui com vocês, João 12:26, que vai nos ajudar a entender. Não é João 12:26 não, pera. Ih, gente, me perdi aqui. Aqui, não, eu falei errado. É João 14:26. Eu coloquei aqui errado. É João 14, tá? João 14:26. Está escrito assim: contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o coração de nenhum de vocês, nem tenham medo. A gente pode ver que a gente não está sozinho, certo? Porque a gente tem o Espírito Santo. Então, a gente pode, eu não estou sozinho nessa. Então vamos, Espírito Santo, me ajuda a vencer as coisas à minha volta, me ajuda a deixar de lado as minhas preocupações para que eu possa obedecer em totalidade aquilo que o Senhor tem falado para mim. A gente precisa estar em submissão ao Senhor, para que também a gente possa estar de acordo com a vontade. Porque quando a gente está em submissão ao Senhor, a gente está ali aos pés de Cristo, atentos à sua voz, para saber exatamente o que Ele quer de nós, o que Ele quer fazer através de nós. E com isso o Espírito Santo estará lá em nós, testificando em nossos corações. Porque até mesmo a palavra de Cristo, o Evangelho é viva, é eficaz, ela vai nos ajudar, ela nos capacita a viver uma vida em totalidade para com Deus. Como eu já havia falado no início, quando nós obedecemos ao Senhor, isso significa que nós o amamos. É um fruto, é um amor. O amor gera obediência.
ela vai gerar obediência em nós. Cristo obedeceu de tal forma que obedeceu até a morte e morte de cruz. Por amor. Então a gente não vai estar fazendo simplesmente porque, acho que só porque Deus mandou, não. Porque eu amo. Eu amo. E isso vai nos capacitar ainda mais para poder continuar seguindo a Ele. Com a ajuda do Espírito Santo ainda. Que é, nossa, gente. Sem Ele a gente não consegue fazer as coisas. Sem o Espírito Santo a gente não vai ter capacidade também para vencer as dificuldades que a gente precisa. E com isso, a obediência, ela vai trazer outras certas dificuldades. Mais dificuldades. Gente, obediência, quer viver uma vida de obediência, obviamente não vai ser fácil. Vai ter cada vez mais dificuldade. A gente vai estar querendo seguir a palavra do Senhor. Vamos estar obedecendo ali a palavra do Senhor. Né? Quem tem os meus mandamentos e obedece, me ama e eu amo. Então eu vou obedecer os mandamentos de Cristo. Aí vem um tal de Satanás para a nossa vida, fala no nosso ouvido, não, mas você vai estar perdendo tempo fazendo isso. Não, mas não, vai começar a colocar um monte de coisa na nossa vida assim, para nos atrapalhar. Muitas vezes Satanás, ele vai exatamente nos confrontar com aquilo que a gente acredita também. Então ele vai utilizar os nossos pensamentos mesmo contra até nós. Os nossos pensamentos vão estar ali. Ele só vai dar uma mexidinha, muitas vezes assim, para que a gente comece já a ficar reload. Sem pensar muitas vezes. É aí que nós precisamos, aí que entra o amor e a submissão a Cristo. Que daí a gente vai, Deus, que não sejam os meus pensamentos, que não sejam os meus desejos, mas sejam os teus em mim. Que não seja eu vivendo mais em mim, mas Cristo vivendo em mim. Então Cristo, Jesus, Ele sempre nos deu dicas para que a gente possa viver isso. Se Ele viveu, a gente pode. Então a gente consegue. A gente consegue viver em totalidade. A gente consegue buscar a prática de uma obediência total. Outra questão que durante a obediência, até mesmo um fator agora bom, que é ótimo, na verdade, tudo que a obediência traz, é a satisfação que nós temos em obedecer a Deus. A alegria em obedecer a Deus. Vou ler rapidinho aqui com vocês, em João 15, 10 e 11, tá? Está escrito assim: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito essas coisas, palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, sim, obedecer ao Senhor nos traz alegria, nos traz contentamento, nos traz felicidade, nos traz satisfação, nos preenche. Até mesmo eu, muitas vezes, por exemplo, eu mesmo, quando eu for obedecer algo que Deus pediu para mim fazer, quando eu for entregar uma palavra para alguém, eu lembro de uma vez, eu não lembro exatamente quando que foi, com quem, mas eu lembro que Deus estava falando algo para mim poder entregar uma palavra para alguém. Até mesmo uma palavra de encorajamento para a pessoa. Que eu sabia, na verdade, o que estava acontecendo com a pessoa naquele momento, né? E eu estava aconselhando ela para que ela pudesse voltar até mesmo, para voltar ao centro da vontade de Deus, que ela estava começando a caminhar. Então eu falei, cara, era um amigo meu, cara, vamos lá, relaxa, não desiste, vem comigo, tamo junto, Deus está contigo, vamos, ânimo, e etc. Eu fui animando, fui trazendo ele para perto. E sem ao menos perceber, ele estava começando a caminhar a Cristo, e ao mesmo tempo eu estava sentindo uma alegria de estar podendo obedecer a algo que Deus até mesmo falou. Falou, Natan, ajuda ele, olha lá, entendeu? Isso daí é uma coisa simples, nós precisamos, a gente pode observar, aqueles que estão à nossa volta, nós devemos ajudar, não devemos deixar eles sozinhos. Uma coisa que Jesus não vai fazer, Jesus não vai deixar alguém sozinho, então vamos fazer como ele fez. Vamos ajudar, vamos trazer para perto. E isso nos trará alegria no quê? Em saber que o nome de Deus será glorificado pela volta daquele filho pródigo. Por uma volta daquele que estava perdido, ou até mesmo, o nome de Deus será glorificado, porque você se permitiu
ser milagre na vida de alguém, através, né, da sua vida, de permitir que Deus faça um milagre na vida de alguém. E vem uma alegria porque você fala, eu estou vivendo a vontade de Deus. E o que vai gerando? Mais fome. Você quer experimentar mais, você quer viver mais, quer fazer mais. Eu não só estou vivendo algo que Deus pediu para mim, não estou só vivendo algo que Deus quer para mim, mas também como eu posso realmente estar mostrando para Deus que eu amo Ele. E os outros vão ver o meu amor por Deus. E o maior testemunho exatamente é a forma como você vive, da forma que você anda. Você vai estar mostrando seu amor de Deus para os outros da forma que você age. E os outros estarão percebendo, realmente, aquela pessoa tem um jeito diferente. Quando o chefe pede para ela fazer alguma coisa, ela faz com excelência, obedece com excelência. Quando o professor pede para fazer alguma coisa, ele faz com excelência. E por aí vai. Um exemplo aqui, rapidinho. Outro exemplo sobre obediência, quando eu estava, acho que ano passado, 2024, na verdade faz muito tempo, na verdade, em 2000, sei lá, me ajuda aqui, mãe, quando que o Matheus foi para F-Hop? 2021, quando meu irmão foi por fascinação no F-Hop, fazer um intensivo bíblico, eu comecei a gerar uma vontade. Eu quero fazer alguma coisa também, Comecei a orar para Deus. Deus, se for da tua vontade, que eu esteja no centro da tua vontade, que eu possa viver alguma coisa assim. Beleza, ficou por aí. Pandemia, aconteceu tudo, vim para Portugal. Em 2024, quando esse desejo ainda existia, mas era pequeno, eu ainda estava querendo buscar Deus. Por favor, preciso de alguma coisa. Me ajuda, né? Eu estava passando por um momento de quase entrando em depressão durante 2024, por conta de mudança, tudo e tal, adaptação, 2023. Não, 2023. Isso, 2023 para 2024, né? E nisso eu falei, Deus, não dá, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. E com isso, o Senhor apareceu, colocou na minha frente assim, você quer alguma coisa? Então toma. Ele mostrou, aí colocou ali a ETED, na Jocum, que foi o que eu fiz. Falei, Jesus, Deus, então realmente, se for o que o Senhor quer, se é o que o Senhor quer, eu vou dizer sim para isso. Vou fazer o que eu tenho que fazer. A provisão é contigo. Então eu fui. Deus colocou o desejo em mim de ir, disse sim. Comecei tudo, papelada, inscrição, essas coisas, né? Até mesmo daí vocês viram a movimentação que eu fiz aqui em 2024, pedindo ajuda até para os irmãos em oração, contribuições, compartilhamentos, etc. E Deus proveu, Deus utilizou a vida de vários irmãos para poder prover. Mais um fruto da obediência, a provisão de Deus para nossas vidas. E aí aconteceu o que aconteceu. Eu fui lá para a ETED, fui para a Inglaterra, aprendi bastante coisa, repassei bastante coisa, né? Meus olhos em bastante coisa, aprendi, fiz bastante coisa e tive a oportunidade também de estar indo para as nações, lá na Tailândia, para poder estar servindo a Cristo. Foi a melhor decisão da minha vida, foi ter obedecido e ter dito sim ao Senhor, independente das circunstâncias, independente de saber se ia dar certo ou não, dos meus medos. Deus, eu entrego meus medos a Ti, eu coloco isso de lado, deixo o meu egoísmo de lado para que eu possa obedecer 100% ao Teu propósito. E deu. Porque a confiança que é gerada enquanto nós decidimos obedecer, é o Senhor que coloca também. Filipenses 2:16? Meu amigo. Ok. Está escrito assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros filhos de Deus inculpáveis no meio de geração perversa e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no mundo, apegando-se firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu exultarei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Então, quando nós estamos alinhados, até mesmo, querendo buscar, estando de acordo com a vontade de Deus,
o Senhor, Ele começa a Ele vai efetuar em nós tanto querer e realizar, para que a gente possa estar de acordo também com a Tua palavra. Sempre quando você terá uma vontade de fazer aquilo que Deus quer fazer, normalmente é porque Ele já tem plantado essa semente no seu coração há um tempo, porque você tem cultivado o teu relacionamento com Ele. E muitas vezes a gente está tentando viver a obediência total, certo? E a gente fica perguntando, mas será realmente que eu estou vivendo essa obediência total? Será que eu estou vivendo realmente o plano de Deus e o propósito de Deus para a minha vida? Muitas vezes a gente fica com essa palavra, porque Deus colocou esse desejo em mim, mas será que realmente eu estou vivendo com tudo aquilo que eu poderia estar vivendo? E uma pergunta para nós podermos perceber isso, para poder até chegar à resposta, é: será que nós já nos deparamos com a obediência sacrificial, que é um outro tipo de obediência? Obediência sacrificial. Ela praticamente vai... esqueci o nome da palavra, esqueci a palavra, mas ela vai... como é que eu posso falar isso? Esqueci, mas tá. Quando a gente quer saber, estamos vivendo uma obediência total, a obediência sacrificial entra no jogo, porque ela vai testificar, vai dizer: sim, você está fazendo isso, então sim, você está vivendo o propósito de Deus. Você está se permitindo que algo seja sacrificado em sua vida, então sim, você está obedecendo ao Senhor totalmente. Durante a minha ida até mesmo a Jucum, até mesmo quando eu estava lá, eu ficava pensando: mas será? Será que eu estou vivendo isso? Será que é realmente que eu estou me entregando 100%? Será que eu estou me permitindo isso? Então a resposta que eu obtive durante aquele tempo, e até mesmo depois, e eu tenho convicção, é de que sim, eu estava vivendo. Por quê? Porque me custou algo, eu tive que sacrificar algo. O que eu tive que sacrificar? Meu tempo aqui em Portugal, minha família, meus amigos, até mesmo minha zona de conforto. Eu tive que sair da minha zona de conforto, graças a Deus que eu saí, né? Então sim, eu percebi, então tá, eu obedeci de uma forma que eu tive que sacrificar algo, então eu estou obedecendo ao Senhor de acordo com o que Ele pediu, porque me custou algo, não custou? Se tem me custado algo, e se eu tenho entregado esse algo para Deus, então com certeza eu estou alinhado com o propósito dEle. Alguns outros exemplos é Abraão. Se a gente for ver na Bíblia, Abraão, Deus pediu para ele sair daquela terra, até mesmo para ir para uma terra que Ele vai mostrar, ainda nem mostrou, mas Abraão obedeceu, entendeu? Abraão foi 100%, deixou a sua casa, sua família e foi, custou algo a ele, então ele estava de acordo, contanto que ele colheu os frutos. Cristo, com isso, até mesmo para a gente poder correr já para o final, queria ler em Filipenses 2, 5, 8, o texto lá do início. Vou ler rapidinho aqui. Seja o modo de vocês o mesmo de Cristo Jesus, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Jesus Cristo, que apesar de Deus não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhando-se e foi obediente até a morte de cruz. Jesus sacrificou algo. Com certeza Ele sacrificou algo. Aquele que sacrificou, a gente vê, Ele se esvaziou de si mesmo, de sua glória. Ele deixou para de lado, para que Ele pudesse obedecer à vontade do Pai. Então Ele veio aqui para a terra, como humano, obedeceu ao Senhor e foi até a morte de cruz. Mas nossa, Jesus se esvaziou de sua glória. Ele podia ter feito isso lá de cima, tranquilo, né? Na verdade, Jesus ele sabia o valor que ele tinha. Ele sabia que o valor desse sacrifício também teria resultado, traria algo bom para o mundo em geral, para nós. Então ele sabia que aquilo haverá um fruto. Então ele foi até o fim. E sabia desse valor, sabia que vai valer a pena no final. E assim como nós precisamos exatamente estar atentos e pensar até mesmo, como fala aqui no início.
Do 5, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo. Nós precisamos pensar do modo de Cristo, do modo de que vai valer a pena. Mas também não só desse modo, mas também se a gente for ver antes, nos versículos anteriores, vai estar falando para que a gente possa ter compaixão, para que a gente possa ter um amor, para que a gente não tenha vaidade, não tenha uma ambição egoísta, mas sim que nós sejamos humildes, mas sim nós cuidamos uns dos outros, mas sim nós não tenhamos interesses próprios. Esse é o modo de pensar. O modo de Jesus de pensar é um modo que está alinhado com a vontade de Deus. Então nós precisamos estar sempre buscando estar alinhados e pensando da forma de Jesus. Uma forma em que nós estaremos assim, aos pés de Cristo, aos pés de Deus, para que Ele possa fazer em si tudo aquilo que é necessário em nós. Com isso nós acabaremos percebendo, nossa, eu estou sacrificando várias coisas para poder estar obedecendo ao Senhor, Deus. Obrigado, porque no final vai valer a pena. Eu estou no meu 100%. Não adianta a gente estar no 99% e deixar 1% para de lado, porque todo 99% será desconsiderado. O 1% faz diferença na nossa obediência. Já para finalizar, queria ler o último versículo aqui, que está lá em 1 João 2, 1 a 6. Diz assim: meus filhinhos, escrevo a você essas coisas para que não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Desta forma, sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece meus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então que nós possamos gerar uma disposição, ter a disposição, estar dispostos a andar e trilhar esse caminho de acordo com como ele andou. Que a gente possa estar disposto a obedecer ao Senhor de uma forma que nós possamos largar coisas, sacrificar coisas, para que a gente possa alcançar o alvo que o Senhor preparou para nós. Todos nós, a gente está nessa batalha de nos focar, de alcançar, para atingir a obediência total em Cristo. E o mais importante de tudo, essa obediência não é por algo que será feito, mas é porque já foi feito. E eu quero demonstrar minha gratidão e amor por aquilo que já foi feito. Mano, eu gostaria que vocês pudessem... Agora a gente gostaria de entrar um momento em que a gente pudesse estar pensando realmente com nós mesmos. Se vocês pudessem abaixar as cabeças agora neste momento. Eu vou fazer algumas perguntas. E que a gente possa pensar sobre isso. Essas perguntas, quando vieram ao meu coração, realmente eu fiquei pensando muito. E realmente impactou meu coração. E é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer no dia a dia. As perguntas são: será que eu tenho me permitido ser luz nessa terra, obedecendo ao Senhor? Se eu não tenho, o que tem me impedido de viver uma obediência total e sacrificial no Senhor? Eu tenho me permitido demonstrar o meu amor por Cristo na forma de obedecer? Eu tenho gerado em mim um coração disposto a obedecer também? Gostaria que vocês ficassem só um tempinho para a gente poder ficar pensando em relação a isso.